Oi, gente, tudo bom? Voltei! Isso mesmo. Então, semana de prova, fim de ano, mas eu estou aqui, tô de férias e a gente voltou então com o nosso canal. E eu te agradeço por você estar aqui, por ter paciência comigo e assistir mais esse vídeo. Então, antes de começar, já vamos para aquela história de se inscreve se você ainda não é inscrito, deixa o seu like e compartilha e ativa o sininho para você não perder nenhum dos vídeos. Combinado? Então, o vídeo de hoje ele é muito importante porque é algo que eu sempre me questionei e eu acho que a maioria dos cristãos, a maioria das pessoas em geral também se questiona, que é qual o meu propósito? Muita gente se pergunta isso e se questiona a Deus, porque a gente quer saber o que a gente tá aqui nessa terra para fazer, para onde a gente tem que ir, enfim, tudo isso. E pra gente começar falando sobre propósito, eu vou ler para vocês uma passagem na Bíblia que tá lá em Colossenses. E diz assim: "Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito." Colossenses 1,16. Então, o nosso propósito, ele só tá em um lugar, é em Deus. É em Deus que nós vamos descobrir qual é o nosso propósito de vida. Então, muitas pessoas ficam se perguntando, será que eu sou o quê? Será que eu tenho que ir para as nações, pregar o evangelho? Será que eu sou pastor? Será que eu então vou trabalhar, ter alguma profissão e esse é meu propósito? Qual o propósito de Deus para minha vida? Então, isso é uma questão muito importante que eu mesmo já sofri muito pensando, meu Deus, eu não entendo qual é o meu chamado. Enfim, mas a primeira coisa que a gente tem que saber é que o nosso propósito, ele se encontra em Deus. E você tem um chamado que ele é universal, ele é para todos. Não importa se você faz qualquer outra coisa, se você estuda, se você ainda nem tem uma profissão, ou se você já tem uma profissão, ou se você é um pastor, se você é um missionário, não importa. Existe um propósito, existe um chamado que ele foi liberado por Jesus e que é para todos nós, que é o chamado de ID. O que é o ID? Quando Jesus ele enviou seus discípulos, ele diz: "Ide, pregai o evangelho, fazer discípulos em todas as nações." Então, esse é o nosso chamado, independente de qual cargo nós possamos ocupar na sociedade, independente do que a gente fizer. Nós temos esse chamado de fazer discípulos, de pregar o evangelho. Então, se você tá vivo, deixa eu te contar, você tem um chamado. E eu já te conto qual é esse chamado. É o de pregar o evangelho. Você tem esse chamado de as pessoas que estão do seu lado ouvirem através de você o evangelho, de fazer essas pessoas serem discípulas de Jesus. Então, independente, não espera você descobrir qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, já vai e faz esse propósito, já cumpre esse propósito que é ir de fazer discípulos e pregar o evangelho. Isso é para todos. Por quê? Porque Jesus ele tem que ser conhecido no mundo inteiro. Porque Jesus é a verdadeira esperança, ele é o verdadeiro amor e todos têm que conhecer ele. Então nós não podemos ser cristãos egoístas, que guarda Deus, que guarda Jesus só pra gente e não compartilha com todas as outras pessoas que estão precisando desesperadamente dele. Então, se você não sabia, eu tô te contando, você já tem um propósito, você já tem um chamado, que é fazer discípulos, falar de Jesus, pregar o evangelho. Amém? Então, e agora? E o outro? E o que eu quero ser? E o meu chamado? Então, esse chamado, ele existe. Muitas pessoas, a gente já conversou sobre isso aqui no canal, muitas pessoas são chamadas para muitas coisas. Mas, às vezes, dentro da igreja, a gente subestima os chamados e coloca outros maiores. E aí a pessoa que foi chamada para ter uma profissão se acha menos amado por Deus ou menos espiritual se ela for um engenheiro, se ela for uma secretária. Olha, Deus, ele criou você com um chamado, com um propósito específico.
E você tem que saber reconhecer as coisas no seu tempo para saber se você está na direção certa. Como eu li lá em Colossenses, você só vai descobrir isso em Deus. Mas não espera. Eu tinha uma coisa na minha mente que eu acho que muitas pessoas têm. Que eu só vou começar a fazer a obra de Deus, eu só vou começar a ser útil para Deus quando eu descobrir qual é o meu propósito, qual é o meu chamado. E não é assim que funciona. Abraão, quando Deus fez uma promessa a ele e Deus falou para ele, vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão saiu de lá, de onde ele morava com a família dele, sem pelo menos saber para onde que ele estava indo, mas ele confiou e ele foi. Então Deus cumpriu o propósito, fez dele pai de multidões, de gerações, enfim, mas ele acreditou, ele creu que Deus ia cumprir, independente dele estar vendo o que estava acontecendo ali. Então você não precisa saber especificamente qual é o seu propósito agora, se você ainda não sabe. Você não precisa esperar saber para fazer o que Deus te chamou para fazer. Olha, se você tá na escola, não fica achando que só quando você estiver na África ou em outros países que você vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Deus, ele tem propósitos para cada época da sua vida. Se você tá na escola, acredite, tem um propósito para você estar na escola. Você pode fazer discípulos, você pode pregar o evangelho na sua escola. Se você tá na faculdade, é a mesma coisa. Eu acredito que a gente tem que viver cada dia de uma vez. Como diz, né? Mesmo na palavra, basta cada dia o seu mal. A gente tem que saber viver cada um dos propósitos de Deus. Claro que existe aquele chamado de ser missionário, ser pastor. Mas enquanto você não descobriu qual é o seu chamado, viva o seu propósito de hoje. E com certeza é fazer discípulos, pregar o evangelho. Você é útil todos os dias. Não espere o futuro. Às vezes eu imaginava assim, que só quando eu estivesse bem mais velha, que eu ia saber qual que era o meu chamado, que eu ia ser útil para Deus. Não. Eu sei que hoje eu já sou útil, ainda que eu não saiba qual seria o meu chamado. Eu já sou útil para Ele. Porque todos os momentos existem pessoas ao meu lado precisando ouvir uma palavra dele. Existem discípulos para ser feitos e pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Existem pessoas assim perto de você. E você tem que ser sensível, você tem que ouvir o Espírito Santo para cumprir os seus propósitos diários. E sabe, eu creio que conforme a gente for cumprindo esses propósitos, conforme a gente for completando essas pequenas tarefas, a gente vai... É natural, a gente vai descobrir qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado, isso vai fluir, vai ser natural, porque é Deus que deu. Mas tem gente que fica pilhado, tem gente que não consegue pensar em outra coisa, não se acha útil para Deus em outra coisa, enquanto não souber qual que é a função dele. Amigo, amiga, sua função é fazer discípulos e pregar o evangelho. Enquanto você não descobre qual é o seu grande chamado, vai vivendo o propósito que Deus já estabeleceu para você, vai falando dele. E isso vai fluir, se for para ser pastor, vai fluir, se for para ser missionário, vai fluir e Deus vai caminhando. Existe uma frase muito boa que diz que eu não conheço por quais caminhos eu posso andar, mas eu sigo bem porque eu conheço o meu guia. E o nosso guia é o Espírito Santo, é Deus. E é Ele que vai te encaminhar para o seu propósito, para o seu grande chamado. Então calma, vive o seu chamado de agora. Vive um dia de cada vez. E eu tenho certeza que Deus vai te usar grandemente. Não espera para depois, não espera você ficar velho ou então mais adulto para conseguir completar esse propósito. Deus, Ele tem grandes coisas para você desde agora. Então... eu espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo, com essa mensagem de alguma forma. E eu espero mesmo que você viva os seus propósitos diários, que você complete a sua carreira, que você ache qual é o seu grande chamado. Mas enquanto isso vai fluindo, Deus tem grandes obras para você fazer onde você está. Creia nisso, Deus, Ele é soberano e você tá no lugar certo, fazendo a coisa certa. Claro, se você estiver sendo guiada por Ele. E caso você esteja em dúvida ainda sobre isso, ora para Deus, como eu disse lá em Colossenses, lá está escrito que todo propósito reside em uma só pessoa, que é Deus. Então quem vai te contar é Deus. E Ele vai te mostrar naturalmente como fazer, onde ir e o que falar. Amém? Tchau!